Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, mais uma questão de direito constitucional. Lembrando que eu estou aqui todo dia corrigindo para você uma questão de direito constitucional. Hoje vamos falar sobre mais uma questão, a questão de número 23, uma questão que trata sobre cassação, suspensão e perda de direitos políticos. Lembrando, aqui embaixo você vai encontrar o PDF para fazer download com todas as questões de direito constitucional que nós estamos trabalhando. Beleza, meus amigos? Então vamos lá falar sobre nossa questão. A questão trata do tema da seguinte forma. Vamos lá. Serão cassados os direitos políticos do indivíduo condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. A questão está errada. E para que a gente possa entender, nós vamos para o artigo 15 da Constituição e vamos, obviamente, procurar entender, porque o artigo 15 nos dá 3 institutos: a cassação, a suspensão e a perda. É importante que a gente entenda esses três institutos. Então vamos lá para a nossa Constituição. Ela vai nos dizer o seguinte aqui, ó. No artigo 15, que já está aqui na agulha, ó. Como assim na agulha? A agulha é gíria de quem viveu uma outra época, um outro tempo. Mas já está na agulha o artigo 15. É vedada, é proibida a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará em casos de... E aí ele traz as realidades aqui pra gente. Eu vou abrir para você aqui um quadro que eu montei, falando um pouquinho sobre esses institutos aqui, porque eu tenho certeza que há certa dúvida sobre esses institutos, sobretudo acerca da cassação. Vamos entender então a diferença entre perda, entre cassação e entre suspensão. Primeira coisa que a gente precisa destacar aqui. Vamos lá. A gente vai usar o conceito, a ideia do José Afonso da Silva. Para falarmos sobre a perda. A perda vai ter uma característica de supressão temporária. A perda, uma supressão, aliás, definitiva do direito. E a suspensão, uma privação temporária. Então vamos lá. Primeiro, diferença de perda para suspensão. Perda, privação definitiva. Suspensão, privação temporária. Mas é importante entender o seguinte: quando a gente fala de perda e suspensão, e nisso o José Afonso da Silva foi maravilhoso pra gente, ele vai dizer o seguinte: amigo, é a supressão dos pressupostos para a aquisição do direito político. Como assim, Zane? Quando você perde o direito, por exemplo, no caso do cancelamento da naturalização, o que se discute, a matéria que se discute, o conteúdo jurídico que se discute, não é a perda do direito político, é a perda da naturalização. Se não é naturalizado, não há como ter o direito político. Percebe que o conteúdo é o pressuposto, não a perda do direito político. É o pressuposto para a aquisição do direito político. E isso é muito importante para que você entenda o instituto da cassação. E por que ele é proibido, por que ele é vedado. Então vamos lá. Como é que nós vamos discutir a perda ou a suspensão no caso da naturalização? Bom, o que acontece é como o sujeito não é mais naturalizado, ele não tem mais direitos políticos. Eu não ataquei o direito político dele, o conteúdo jurídico da decisão proferida não é o direito político, o conteúdo jurídico é a naturalidade dele, que ele perdeu. Então ele perdeu os pressupostos. Se ele perdeu os pressupostos, a gente vai entender que essa perda ela é definitiva.
Porque enquanto ele não se naturalizar novamente, ele não terá esses pressupostos. Portanto, perda. Uma característica definitiva. Mas o definitiva não significa que você não pode voltar a ter o direito político. Quer dizer que a decisão se deu sobre a naturalização. Perdeu a naturalização. Perdendo ela, em definitivo, perdeu o direito político. Em definitivo. Adquirindo novamente a naturalização, obviamente vai adquirir os direitos políticos. Quando a gente fala de suspensão a gente pensa na privação temporária. E aí nós vamos, por exemplo, para a condenação criminal transitada em julgado, que eu acho que é o que trata aqui a questão, né? O indivíduo condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. Esse indivíduo, o Brasil não tem pena perpétua. Esse indivíduo há de sair da prisão. E quando sair, recuperará os seus direitos políticos. Eles foram suspensos. Os casos de improbidade administrativa que nós vamos encontrar, se formos aqui na Constituição, nós vamos encontrar aqui, a improbidade administrativa no inciso 5. O condenado por improbidade pode ter os seus direitos políticos suspensos. Mas ele voltará a ter, depois de 8 anos, os direitos políticos dele. O Collor perdeu os direitos políticos por 8 anos, voltou a exercer, hoje é senador. A Dilma deveria ter perdido, Lewandowski entendeu que não, e aí não devia ter tido suspenso e não teve suspenso os direitos políticos. Então, voltando aqui, como eu estava te mostrando, eu estava falando da Constituição aqui, mas não tinha posto na tela, né? Então aqui, essa é a improbidade, né? Então aqui, por exemplo, incapacidade civil absoluta, a pessoa está em coma. A pessoa podia votar, estava tudo certo, podia ser eleita, entrou em estado de coma. Não pode mais ser eleito, eu não posso eleger uma pessoa em estado de coma e nem essa pessoa pode votar se está em estado de coma. Bom, a ideia é que houve uma suspensão do direito político dela. A capacidade civil dela foi suspensa. Tornou civilmente incapaz, de forma absoluta. Bom, se voltará a ter o direito político. E a cassação, Zander, que é vedada. Vamos falar da cassação. Vamos, a cassação vai ter uma outra abordagem, porque a cassação pressupõe que você está atacando o próprio conteúdo jurídico sendo a cassação. Compreende? Eu estaria discutindo a cassação do teu direito político. Percebe que em nenhum dos casos eu discuto a cassação ou eu discuto a suspensão, elas são efeitos. Perda e suspensão são efeitos. Porque, como você perde os pressupostos para ter direito político, você perde o direito político ou suspende o direito político, eventualmente. Mas a cassação em si seria a cassação ou próprio conteúdo jurídico da decisão proferida por uma autoridade. O conteúdo jurídico da decisão seria: vamos cassar os direitos políticos do aluno que está assistindo à correção do Zander. Terá cassado o direito político. Isso era permitido. Isso não é mais permitido pela Constituição, é verdade. Mas eu quis tomar essa licença para te mostrar a diferença dos 3 institutos. Primeira coisa para você entender. Uma coisa é eu ter a discussão como o próprio conteúdo jurídico da decisão. Eu não posso ter a perda do direito político como conteúdo da decisão, porque isso seria cassação. Não é o conteúdo. O conteúdo é outro. Mas esse outro conteúdo, seja incapacidade civil, seja condenação em sentença criminal transitada em julgado, seja a improbidade administrativa, seja o cancelamento da naturalização, seja a recusa em cumprir a obrigação imposta a todos, imposta
ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Isso é o pressuposto que faz com que você eventualmente tenha o direito suspenso ou tenha o direito, ou tenha perdido o direito, no caso da naturalização. É o pressuposto que faz isso. Perfeito? Mais ou menos como você dizer assim, ó. Nossa, Zander, eu não consegui sair de casa hoje porque me proibiram de... Eu não consegui sair de carro porque proibiram que as pessoas saíssem... Que eu saísse de carro na rua. Mas como assim? É que na verdade eu não tinha gasolina. Bom, não é que proibiram você de sair de casa, é que você não conseguiu comprar gasolina. Porque não tinha dinheiro, porque os postos não tinham gasolina. Mas percebe? Ninguém te proibiu de sair de carro. Não sair de carro foi um efeito por você não ter comprado gasolina. Não ter comprado porque não tinha dinheiro, ou não ter comprado, no exemplo da greve dos caminhoneiros, porque não tinha gasolina para se vender. Mas o governo te proibiu de andar de carro. Só não tinha gasolina. Não tinha o pressuposto para andar de carro. Legal? Isso. Esse é o exemplo da cassação. A cassação é o andar de carro. A perda e a suspensão são os pressupostos que levam a andar de carro. A cassação, você diz assim, olha, você não pode sair de carro, porque eu não quero. Isso é cassação. A suspensão ou a perda, tipo, olha, não tem gasolina para vender, ou você não tem dinheiro para comprar. Portanto, em consequência disso, perderá o direito, terá ele suspenso. Legal? Não andará de carro, mas é uma consequência. A perda ou a suspensão é uma consequência. Legal? Bacana, meus amigos. E por último, só para não deixar passar em branco aqui, por último, veja isso aqui comigo, ó. Veja comigo aqui esse detalhe aqui da Constituição. Vamos lá? Ó. Aqui ele fala, ó, da recusa em cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Está falando, por exemplo, quando você tem que se alistar no exército, e aí você diz, olha, pela minha consciência política, religiosa, eu não posso me alistar no exército porque eu não vou pegar em armas. É contra a minha religião, é contra a minha filosofia. Em tempos de paz, isso é permitido. Mas então, olha só, beleza, você não quer pegar em armas? Não vai. Mas vai ter uma prestação alternativa. Eventualmente, por exemplo, você ao invés de servir no quartel, pegar em armas, você vai ir para o hospital do exército. Ajudar lá na limpeza do hospital, na manutenção. Ah, não, nem isso eu quero. Então você pode ter então você pode, a partir disso, perder direitos políticos. Pode. Mas você consegue solicitar novamente para que tenha novamente os seus direitos políticos. Esse dispositivo já é previsto em lei. Então nada aqui é definitivo, nunca é definitivo. Mas a ideia de perda tem um caráter definitivo. Embora você possa recuperá-la quando recuperar os pressupostos que te dão direito, que fazem jus aos direitos políticos. Compreende? Você vai dizer, eu recuperei direitos políticos. Não, você recuperou os pressupostos que resultam nos direitos políticos. Porque os direitos políticos nunca foram cassados. Você perdeu em razão de algo, ou foi suspendido em razão de algo. Então é um efeito a suspensão ou a perda em razão de algo. Legal? Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Dá like, compartilha, a gente se fala no próximo. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.